A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Restauração. Nosso muito obrigado a você, meu irmão, meu ouvinte, a todos que a partir desse instante estão aqui sintonizados nesta emissora amiga, para juntos nós darmos sequência aqui em mais um programa A Voz da Restauração. Programa este, meu irmão, meu ouvinte, que é apresentado aqui por esta emissora, sempre neste mesmo horário, dentro deste único objetivo, que é trazer a todos vocês a palavra de Deus. E é um prazer, é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar juntos, né, com todos vocês e dando sequência em nossas programações. Amados e preciosos ouvintes, saiba você que você é uma das peças mais importantes, ou por que não dizer o ouvinte, não é? É a peça mais importante de uma programação, porque sem ouvinte não teria programação e não teríamos nenhum objetivo, ou não teria nenhum motivo, melhor dizendo, para estarmos aqui através desta emissora, se não tivesse vocês ouvindo, vocês acompanhando. Então saiba que é muito importante para nós a sua audiência, como também a sua participação para com o nosso programa. E não queremos que você apenas seja ouvinte, né, mas praticante também daquilo que você, pelo Espírito Santo, vai ouvindo, vai entendendo. E também queremos a sua participação em nosso programa. E você poderá participar através de correspondência ou através de e-mail. Você poderá entrar em contato conosco através dos seguintes endereços: o endereço postal, como também o nosso endereço eletrônico. Nosso endereço postal é Rua Vicente Caetano de Araújo, Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo. O CEP, né, o código de endereço postal é 19026-090. O nosso endereço eletrônico é vozdarestauração@hotmail.com. vozdarestauração@hotmail.com. Através deste endereço você pode enviar o seu e-mail, notificar a sua audiência para com o nosso programa, como também você pode solicitar, não é, a cópia de algum dos nossos estudos, como também solicitar folhetos, livretos que nós temos à sua disposição e enviamos, é claro, gratuitamente. E lembrando a todos os nossos ouvintes que a sua opinião é muito importante, não é? A sua opinião, como também, se você deseja, não é? Que nós venhamos meditar, que nós venhamos estudar algum tema bíblico que você tem em mente, você gostaria de aprender com Deus e com a sua palavra, você basta nos escrever e pedir e solicitar. Eu gostaria, pastor, que estudasse juntamente conosco o tema tal, né, dentro das escrituras tal, e nós estaremos orando, e claro, você também nos ajudando em oração, e nós estaríamos, não é, dentro da medida do possível, atendendo você, e com isso também todos os demais ouvintes sendo beneficiados. E também, meu irmão, meu ouvinte, você que está aqui nas proximidades de Presidente Prudente, eu quero também lhe dizer que é muito importante e é um motivo de muita alegria para nós também recebermos a sua visita em um dos nossos trabalhos. E não só visita, eu quero que você saiba que o nosso templo, os nossos templos são totalmente interdenominacional. Isso quer dizer, não fazemos nenhuma discriminação religiosa e não temos preocupação de saber de onde você vem, quem você é, a menos que você queira se identificar. É um local onde você pode se assentar, ouvir a palavra de Deus da sua maneira, desde que se respeite, né, as ordens bíblicas ao entrarmos em um santuário, né, que nós devemos nos portar dignamente. Mas tirando disto, você tem liberdade para adorar a Deus, para louvar ao Senhor juntamente conosco. Você pode discordar praticamente, vamos dizer, 80% do que é pregado, do que é ensinado. Para nós não temos nenhum problema concernente a isto. Você pode ouvir a palavra de Deus da sua maneira, aprovar o que você acha que deve ser aprovado, e se você tem alguma coisa que você não concorda, também aceitamos a sua discórdia, né? Desde que seja de uma maneira, uma crítica, né, construtiva, e nós estaremos orando uns pelos outros e assim prosseguindo a nossa caminhada espiritual. Não temos nenhum rol de membro, não temos nenhum membro efetivo, mas cremos que através da palavra de Deus, através do poder que há no Espírito Santo,
nós podemos nos tornar membro da única igreja que existe, a igreja invisível, a igreja espiritual, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13, que através de um Espírito somos todos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Então todos devemos fazer parte desta única igreja que existe, onde há uma unidade, há uma união invisível entre Cristo e a sua igreja e entre um membro a outro membro. Nem tanto é a unidade natural, mas a unidade espiritual. Amados e preciosos ouvintes, então você pode participar dessas nossas reuniões, ser ali uma pessoa que assiste às reuniões, não é, de livre e espontânea vontade, e a decisão é o Espírito Santo que faz. Não usamos, não é, forçar nenhuma pessoa como indagando que você tem que aceitar a Cristo, você tem que aceitar esta fé. Nós deixamos tudo isso a cargo do Espírito Santo, e eu creio que Ele é capaz de fazer isso por você, como aconteceu nas primeiras conversões, não é? Quando Pedro pregava a palavra, em Atos capítulo 2, verso 37 a seguir, perguntaram a eles então: o que faremos, varões e irmãos? Então eu creio que cabe a decisão, é as pessoas que fazem, é as pessoas que vão perguntar: o que eu tenho que fazer para ser batizado? Ou eu gostaria de descer as águas, eu gostaria de ingressar a esta fé, o que eu devo fazer? Aí sim eu creio que seria uma decisão correta, que seria uma maneira mais escriturística, não é? Não forçar as pessoas, pegá-los pela mão e dizer: vamos lá na frente, você deve aceitar Jesus, toma cuidado, você pode morrer essa noite. Nós não cremos nessas coisas. Alguém que se queira fazer, tudo bem, cada um faça a maneira que se acha justo, né? Mas a maneira mais bíblica que achamos é deixar o próprio Deus atuar em cada pessoa, em cada vida. E nós temos aqui, para você que reside aqui nas proximidades de Presidente Prudente ou em Presidente Prudente, nós temos o nosso templo situado na Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, no Jardim Eldorado, aqui em Presidente Prudente, onde residimos, né? E lembrando a todos os nossos ouvintes que temos 3 reuniões durante a semana, que são as quartas, as sextas e aos domingos. As quartas e as sextas no horário das 19 horas e 45 minutos. E aos domingos, às 18 horas, exceto todo o primeiro domingo do mês, quando se inicia no horário das 17 horas, devido ser o nosso culto de Santa Ceia. Sem perca de tempo, meu irmão, meu ouvinte, nós vamos dar continuidade, né? Se Deus permitir, estaremos concluindo nesta programação nosso estudo sobre o tema como deve ser o casamento de cristão. Nós já temos estudado aqui várias partes deste estudo e nós queremos dar sequência de onde finalizamos na programação anterior, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo de número 28, a Bíblia diz assim: mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. Então veja, meu querido e precioso ouvinte, como meditamos na programação anterior, embora a moça, ambos sendo nascidos de novo, isso não quer dizer que terão uma vida a dois, sem sofrimento, sem tribulação. Essas tribulações, elas irão existir, não é? Porque você sabe, a própria ciência nos explica que dos 13 até por volta dos 18 anos são formados aí o nosso ego pessoal, não é? Aquele estado de o nosso eu. E mesmo na alma tendo o Espírito Santo, há uma resistência muito forte, porque segundo o que diz as Escrituras em Gálatas capítulo 5, a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, e esses se opõem um ao outro, não é verdade? E esse lado carnal nosso, esse lado meio indomável, não é, da nossa maneira de ver as coisas, de entender, de analisar, isso tem que ser mortificado com o passar do tempo, à medida que o Espírito vai crescendo, vai vivificando dentro de nós, até chegarmos a uma estatura perfeita. Então isso vai sendo mortificado aos poucos. E num relacionamento a dois, como nós meditamos aqui encerrando a programação anterior, quando se trata de como se deve ser um casamento de cristão, então ambos querem ser felizes, ambos querem ser amados, ambos querem ser atendidos, ambos se acham no direito de adquirir, de ter um ao outro.
Mas às vezes nos falta esta graça de saber que não tem como os dois receber ao mesmo tempo. Não é verdade? E também devemos levar em consideração aquilo que o próprio Jesus disse, que é dando que se recebe. Então, tem que haver um amadurecimento de ambas as partes, mas até que isto chega, haverá muita tribulação. Agora, e se tratando ainda de pessoas nascidas de novo, de pessoas que já têm o Espírito Santo. Agora, quando essas pessoas se casam e ainda não têm um novo nascimento, que ainda não pode ver claramente o reino dos céus, mas apenas tem noção do que é, não é? Se torna ainda mais difícil. E nós encontramos, por exemplo, as Escrituras dizendo que se você busca um homem perfeito, uma mulher perfeita, isto seria como o ditado antigo, né? Um provérbio antigo que existe da antiguidade, que seria como procurar uma agulha no meio de um palheiro. Eu não sei se você, dificilmente uma pessoa que reside, não é? Na zona urbana vai conhecer o que é um palheiro, mas os antigos sabem o que é isso. É como procurar uma agulha no meio de um monte de cisco. Você vai ter dificuldade para encontrar. Poderá até encontrar, mas com muita dificuldade. E se você busca uma mulher perfeita, um homem perfeito, não vai ser fácil você encontrar. Porque essa perfeição é algo que vai ter que trabalhar muitas características dentro de uma só pessoa. E aí você poderá ter uma pessoa educada, você poderá ter uma pessoa gentil, você poderá ter uma pessoa pacienciosa, você vai ter que reunir muitas qualidades dentro de uma só pessoa, coisa que não é fácil. Isto vai depender, da sua formação, o ambiente em que viveu, diz que já não é uma obra do Espírito Santo, então essa pessoa vai ter que ter uma formação pessoal, vai ter que isto ser uma coisa que ele adquiriu, pelo ambiente em que ele viveu, que ele se criou, a formação que teve. Mas geralmente você pode ver que, como havia o ditado dos antigos, quando uma moça ia se casar, os pais se preocupavam em conhecer a família dela, em conhecer a família dele. Agora, não vamos generalizar, Existem as exceções, mas geralmente eles olhavam por este lado, porque se o filho é formado dentro de um lar, onde as coisas são levadas meio descontrolada, ele tem um potencial muito alto, como a própria Bíblia mesmo diz, cria a criança no caminho que se deve ser criado, e mesmo depois de grande, ele não o deixará. Agora, se já é criado, e se uma criança que é criado dentro de um lar correto, de uma personalidade correta do que deve ser um homem, do que se deve ser uma mulher, do que se deve ser um lar, ele terá 80% de chance de ser uma boa pessoa. Mas isso também, como eu acabei de afirmar, isso tem exceções, Agora, mediante o que diz a Bíblia, vamos falar em termos bíblicos. Em Provérbios, no capítulo 18, verso 22, diz: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Então, um homem que acha uma verdadeira mulher, ele alcançou uma boa coisa. E por que não dizer também que alcançou a bondade de Deus? Deus foi bondoso para com ele. Porque, meu irmão, meu ouvinte, não é fácil encontrar. Como disse, se você busca uma mulher perfeita, você pode descansar que você não vai encontrar com facilidade. E aqui, ainda no versículo 14 desse mesmo livro de Provérbios, agora um pouquinho mais abaixo, aqui no capítulo 19, diz: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Então, se você quer ter uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher, como diz as Escrituras, que a mulher sábia edifica a sua casa, como está em Provérbios, capítulo 14, verso 1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então isso você vai ter que alcançar de Deus. Você terá que ser uma pessoa de oração, colocar este propósito diante de Deus, para que assim então você possa alcançar. Porque para você procurar e encontrar, pode até encontrar, mas será um pouco difícil. E sem levar em consideração, meu irmão, meu ouvinte, ainda Provérbios capítulo 31, versículo 10, o que as Escrituras nos diz: mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede a de rubis. Então, mulher virtuosa, quem o achará? É isso que a Bíblia pergunta,
Uma mulher virtuosa, quem o achará? Então não é uma coisa fácil de se encontrar, mas também não é impossível, né? Você pode encontrar de Deus favor e alcançar, não é? Porque a Bíblia é a regra máxima, né? Dentro desses aspectos, e não tem como você dizer que isso não é verdade, porque as Escrituras são bem claras. Mas vamos ver ainda rapidamente Eclesiastes capítulo 7, dentro desse aspecto. O que eu estou tentando deixar claro, meu irmão, meu ouvinte, é que é inevitável, desde que a pergunta foi feita, como se deve ser um casamento cristão. Então, para que alguém não venha pensar, porque um moço e uma moça são cristãos e até nascido de novo, e quando alguma pessoa sabe que um casal recém-casado casaram, tiveram crises, tiveram lutas, aí as pessoas começam a dizer, é por isso que eu não vou casar. Outro diz, se for para casar e viver desse jeito, então é melhor não casar. Então, mas se a própria Bíblia diz que terão tribulação, quer dizer, essas duas personalidades vão ter que se moldar uma na outra, quer dizer, vão ter que apanhar, vão ter que sofrer crises, para até que chegue a um consenso. Então, se a própria Bíblia já adverte, então como nós vamos dizer que não tem condição, que se for assim, então melhor não é, melhor não. Então não adianta, se você quer procurar um casamento perfeito, e você não quer ter tribulação, então não adianta se casar. Porque aqui em Eclesiastes também, capítulo 7, versículo 28, veja o que disse o sábio aqui. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu. Então, o que diz aqui o sábio? Que, vamos dizer uma perspectiva aí, entre 1000 homens, você irá achar aquele um que poderia se dizer mais ou menos perfeito. Não é? Entre 1000 pessoas, poderá se achar um homem que tenha as suas qualidades, as suas qualificações, que nós apontaríamos como uma pessoa, humanamente dizendo, perfeita. Isso entre 1000. Mas uma mulher entre todas estas não achei. Então quer dizer que para se achar, uma mulher perfeita, tem que ser mais de 1000, segundo a visão aqui do sábio. Agora, o porquê, só Deus o sabe, não é verdade? Isso aqui não é machismo, eu estou citando apenas o que a Bíblia diz, não é verdade? Mas olhando, meu irmão, dentro dos parâmetros, então vamos lá, recapitulando para nós encerrarmos este estudo sobre como deve ser o casamento cristão. Então a primeira coisa, como nós já abordamos aqui, você deve analisar que a primeira coisa que se deve buscar em um moço e uma moça é um caráter cristão, é um caráter daquilo que diz a Bíblia Sagrada. E você sabe que caráter nós não conquistamos, ou nós não recebemos, melhor dizendo. Nós não aprendemos a ter caráter. Caráter nós conquistamos, como Cristo conquistou o seu. Como diz em Isaías capítulo 53, isto vem através de provas, de lutas, de dificuldade, porque assim diz as Sagradas Escrituras. Isaías 53 diz que foi um homem experimentado nos trabalhos, um homem de sofrimento, um homem de dor. E uma pessoa que nunca teve um sofrimento, nunca teve dor, ele sempre teve tudo na mão, ele com dificuldade, meu irmão, meu ouvinte, ele terá a chance de se sobressair muito bem, porque infelizmente ele recebeu tudo de mão beijada, ele não lutou por o que ele tem, e na verdade ele não saberá dar valor naquilo que ele tem, ele não sabe o que é sentir a falta de algo quando ele tem tudo nas mãos. Então o caráter é moldado através do sofrimento. E mediante o que nós podemos ver, a primeira coisa que tem que se ver é um caráter, e principalmente o novo nascimento. E como nós vimos aqui também pelas Escrituras, com base nisso que nós estamos falando, não se deve ser um julgo desigual, porque como explicamos aqui, um é nascido no reino de Deus e outro não é nascido. Os que são do reino de Deus, eles pensarão, como disse Paulo aos Colossenses, eles buscarão as coisas que são de cima, como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, eu creio que do versículo 1 a 3, diz que busca as coisas que são de cima, pensa nas coisas que são de cima, enquanto que o outro pensa nas coisas que é de baixo. Como fizemos referência, nós que moramos num país onde o futebol é um dos maiores entretenimentos da população, nada contra o futebol, mas não da maneira em que o povo leva, não é verdade? Quando chega o dia de clássico, de final de campeonato ou época de Copa do Mundo,
por que não dizer que até os chamados cristãos são influenciados. Então veja que, mediante a tudo isto, se ela pensa no reino dos céus, onde estará o seu prazer? Como nós vimos aqui no Salmo 122, no Salmo 84, verso 10, o prazer dessas pessoas está em congregar, em ir na casa de Deus, porque estar na casa de Deus, não é? Como diz o Salmo 84, verso 10, um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias em outro lugar, para as pessoas que têm o Espírito Santo. E como expressou o mensageiro de Deus desta era, se você tem o Espírito Santo, você não verá a hora que as portas se abrem para você entrar e ter companheirismo com o Senhor através do Espírito Santo, enquanto que ela terá esse prazer e ele poderá estar entretido aí num jogo de futebol. Então é como se fosse o dia e a noite, não é? Um vai para um lado e vai para o outro. E quando vem os filhos, como é que vai fazer? Não é? Se torna uma situação difícil. Ela poderá dizer: fique com os filhos porque eu tenho que ir para a igreja, tenho que tomar ônibus ou qualquer coisa assim, ou fulano está um pouco com gripe ou qualquer coisa assim. Ele diz: não, ele vai me atrapalhar a ver o jogo e eu vou sair para ir na casa de fulano. Então você imagina a situação que esse lar vai virar. Então não se deve prender, diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 a 14, não se deve se prender a um jugo desigual, não é verdade? E além do mais, depois disso também devemos assegurar a todos que, mesmo sendo um lar cristão, mesmo sendo ambos nascidos de novo, ambos ver se tem idade suficiente para isso, como disse, se essa pessoa tem uma estabilidade, né? Porque você sabe que uma pessoa, até que ele não chega a uma devida idade, ele não tem estabilidade. Ele não tem estabilidade no trabalho, ele não tem estabilidade na profissão, ele não tem estabilidade em estudo, ele não tem estabilidade praticamente em nada, não é? Porque ele ainda não formou o seu ego próprio, como explicamos, como diz a ciência, que é dos 13 aos 15 anos, aos 18 anos, melhor dizendo, é que formamos o nosso ego próprio, né? E como a pessoa vai assumir um lar, se quando ainda ele não tem um ego formado, ele não tem um ego próprio, ele não sabe o que quer da vida, ele não sabe o que vai fazer da vida, ele ficará todo confuso. Então ele tem que ter idade suficiente para isso, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter amadurecimento. E ambos se conhecer através de diálogo, embora que é difícil, cada um vai esconder os erros um do outro, né? Por questão de querer conquistá-lo. Mas devemos ser sinceros e expor, né? Numa relação a dois não pode haver segredos. Você tem que expor o que pensa, o que acha, porque senão ficará difícil para um conhecer o outro. E depois que o conhece e vê que se aquela pessoa é ideal para você, preenche os requisitos, é uma pessoa nascida de novo, tem caráter cristão, não é? O tipo que aquela pessoa leva a vida, a maneira que vê o futuro, a maneira que vê de uma família, todas essas coisas, as personalidades se batem, ou se pelo menos é semelhante. Então é isso que você quer da vida, não é? Aí então é hora de começar a orar. Agora, orar para quê? Visto que já deu tudo isso. Porque você sabe, somos ensinados, como pregou o mensageiro de Deus desse tempo, que você tem o direito de escolher. Mas você tem direito de escolher sobre uma escolha sobre revelação. Agora, como se recebe uma revelação? Como Abel recebeu de Deus, não é? Por fé, que Deus agradaria mais de um cordeiro em sacrifício do que um monte de peras e maçãs ou qualquer coisa assim no altar que foi oferecido para Deus. E da mesma forma, Deus é capaz, não é, de através de uma intuição, através de um verdadeiro sentimento, não de uma paixão humana, mas através de um verdadeiro sentimento, através de uma oração imparcial, que uma pessoa sincera poderá fazer, diz: Senhor, para mim está tudo certo, para mim está tudo kits, fulana é a pessoa exata, fulano é a pessoa exata, mas como ensinou Jesus mesmo em oração, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Se isto é o Senhor, aumente esse meu amor por ela e aumente o amor dela para comigo. Agora, se não é o Senhor, então que isso se esfrie e coloque dentro de nós uma intuição correta, uma revelação correta de que esta é minha esposa e de que este é meu esposo. Aí, meu irmão, meu ouvinte, segundo o que diz as Escrituras, o que ajuntou a Deus não separa o homem. Isto, como está, creio que em Mateus capítulo 19. Se foi Deus que juntou isso através de uma revelação, de uma intuição verdadeira, o que Deus ajuntou, nenhum homem pode separar. Agora, esses casamentos que você vê que o homem é capaz de separar, porque nunca foi Deus que juntou isto. Talvez tenha sido escolha própria, decisão própria, aparência, quem sabe a condição social desta pessoa, a condição financeira e assim sucessivamente.
Mas quando este casal é unido através de objetivos e motivos e objetivos corretos, e isto feito através de oração, através de dedicação, você pode ter certeza que o que Deus une não pode separar nenhum homem. Agora, é claro, isso dentro dos parâmetros de Deus, dos parâmetros da Bíblia, tá bom? Este é o melhor do nosso conhecimento concernente como deve ser o casamento de cristão. Meu irmão, meu ouvinte, eu espero que você tenha sido ajudado através, você que fez o pedido, eu espero que Deus tenha ajudado, né? Fica difícil para fazermos isto, né? Dentro de uns 4, 5 dias de estudo, né? Requereria muito mais tempo, e temos outros temas para estudar, e não podemos ficar muito tempo num só tema, mas eu espero que os pontos mais sobressalentes foi tocado e que Deus tenha te ajudado, tá bom? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir A Voz da Restauração. Contamos com sua audiência em nosso próximo programa.